Boa noite. Hoje eu vou retomar um pouco aquilo que eu falei no meu vídeo mais recente sobre os falsos profetas. Por quê? Porque depois que eu concluí o vídeo, eu percebi que eu deixei algumas coisas de fora e que é essencial que eu fale sobre elas. Uma delas é o porquê que, infelizmente, esses falsos profetas têm tanto espaço e tanta gente segue o que eles falam. E existe uma razão para isso. E mais uma vez eu sinto que eu estou mexendo no vespeiro, mas eu não posso deixar de falar. É uma razão que, inclusive, como católico, eu me sinto até envergonhado de falar sobre isso, mas para o bem da igreja precisa ser dito. Alguns desses falsos profetas conseguem a simpatia e a crença de pessoas porque eles são amparados ou defendidos por padres, por leigos que já têm um certo público cativo. E muitas pessoas ingenuamente pensam que se padre A ou B ou determinada pessoa apoia esse homem que diz ver Nossa Senhora, que tem revelações, então por que eu não acreditaria nele? Por exemplo, tem um caso aqui no Brasil que o dito Pedro Regis, que eu citei no vídeo passado, ele é apoiado por um padre da Bahia, padre Gabriel Vilaverde, que já apareceu com ele em diversas fotos e pode-se até dizer que os dois são amigos. Também tem um outro padre aqui no Brasil que eu prefiro não citar o nome, não por medo, é porque eu não quero fazer publicidade de uma pessoa que não merece. Mas eu já li um livro recente que esse homem escreveu sobre aparições. O livro é horroroso. Ele cita um outro livro horrível que foi traduzido aqui no ano passado, um livro de um americano que ataca o Concílio Vaticano II, ataca o Papa Francisco, chega a insinuar que São Paulo VI era homossexual e que, além de ser homossexual, ele também teria um amante. Aí eu me pergunto, que tipo de gente é essa que divulga material que ofende a igreja e que ainda consegue o apoio de pessoas devotas? Eu sei que aí muita gente diz, por que que eu não acreditaria se padre tal, que é um santo, defende esse vidente? Tem outros dois casos de pessoas que eu não recomendo, que são Tiba Camargos e a esposa Deia. O canal deles é horrível. Eu já vi até postagens novamente contrárias ao Papa Francisco. Eu fico me perguntando, por que você precisa assistir um canal de uma pessoa que tem uma mensagem tóxica, que difama, que tem muitas vezes uma aversão mal disfarçada pelo Papa?
e que ainda fala do Papa com arrogância, como quem diz, vamos rezar por ele, como se estivesse falando de um pecador notório, de uma pessoa que não tem nada que o recomende, sendo que poucos papas têm tido um magistério tão voltado para as pessoas, para as necessidades dos outros, tem se doado tanto pelo mundo como o Papa Francisco. Uma coisa que me entristece é que eu, que cresci sob o pontificado de João Paulo II e que acompanhei o pontificado de Bento XVI, eu estou vendo uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ver. Porque João Paulo II e Bento XVI foram muito atacados pela imprensa laica e pelos anticlericais e antirreligiosos de costume. Com o Francisco eu estou vendo o contrário. A maior parte dos inimigos dele está nominalmente dentro da própria igreja. E muita gente acredita nas palavras desses inimigos porque eles são supostamente mais piedosos. Uma coisa que deveria ser óbvia, a gente já tem essa referência na parábola do fariseu e do publicano, nem sempre uma prática religiosa nominalmente perfeita significa que a pessoa realmente pratica a palavra de Deus. Não foi à toa que Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só os que fazem a vontade do meu Pai. Se você analisar a parábola do fariseu e do publicano, ela é o maior antídoto contra a hipocrisia religiosa. O fariseu, ele se enche de autoelogios, dizendo: Senhor, obrigado porque eu sou um homem bom, eu respeito as minhas obrigações, eu dou o dízimo, eu jejuo, não sou como esse publicano aí. E o publicano nem tem coragem de olhar para Deus e pede perdão por ser um pecador. O próprio Jesus diz: este voltou para casa justificado, o outro não. Porque quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Não é possível que com quase 2000 anos do Evangelho, as pessoas ainda não aprenderam isso. Sim, pode ser que por mais palavras piedosas que uma pessoa diga, por mais que ele faça maratonas de oração, por mais que ele pareça entender da doutrina como ninguém, o próprio São Paulo diz na carta aos Coríntios: ainda que eu falasse as línguas dos homens, eu falasse as línguas dos anjos, sem amor eu nada seria. Ele diz com todas as letras: o mais importante é o amor. Eu não tenho autoridade nenhuma para gravar esse vídeo. Eu não tenho teologia. Eu não sou um ministro da palavra. Eu não sou um sacerdote. Mas eu faço isso porque me preocupa as tendências que eu tenho visto por aí. Eu tenho visto gente dizendo que usar biquíni ou usar sunga na praia é pecado mortal. Uma coisa que era discutida nos anos 50 do século passado. Nós estamos em 2023. Por que
você deve continuar falando essas coisas? Desde quando a vestimenta ela diz tudo sobre uma pessoa? Sim, o que uma pessoa veste é parte do que ela é, mas é só uma parte. E muito pior são aquelas pessoas que vêm todas cobertas, mas planejam mal. Tem gente que está dizendo até que mulher não deveria usar calça, que deveria buscar a modéstia. O que é que uma mulher usar uma calça ou usar uma saia vai torná-la melhor ou pior que qualquer outra? Eu vi gente recentemente dizendo, exaltando as mulheres que trabalham no lar, porque este seria o trabalho mais dignificante para uma mulher. Tudo bem, é uma opção dela. Agora, não fale isso como se quem trabalha, a mulher que trabalha, fosse alguém inferior. Eu sou filho de mãe solteira, embora meu pai sempre tenha sido presente na minha vida, mas minha mãe foi quem me criou. Eu sei o quanto que ela batalhou para que eu tivesse tudo, para que nada me faltasse. Eu nunca vou desvalorizar uma mulher que trabalha, porque isso seria desvalorizar a minha mãe, tudo que ela lutou. Por isso, novamente eu peço, tenha muito cuidado com as pessoas que você escuta. Não vá abraçar qualquer pregador, seja padre ou seja leigo, só porque essa pessoa reza bem, só porque ela tem aversão ao pecado, porque ela denuncia o pecado. Não. Procure ver como é a vida daquela pessoa, se aquela pessoa tem uma mentalidade equilibrada. Tem um padre que eu já vi declarações dele, ele é totalmente avesso à misericórdia. Ele diz, depois que só começaram a falar da misericórdia, mais gente está indo para o inferno. Se eu visse esse padre pessoalmente, eu perguntaria para ele, padre, o senhor pode me mostrar a procuração que Deus lhe deu para dizer como está o estado atual do inferno? Porque se o senhor tem informações tão privilegiadas, o senhor é um fenômeno. Com todo respeito. Por favor, tenham mais cuidado com quem vocês seguem. É o que eu desejo de coração a quem me assistir.